Bom, como eu já falei, eu estava pensando naquilo, achei sempre muito estranho. Então, decidi pesquisar em meu humilde computador, que era um computador com pouca tecnologia, mas mesmo assim ainda era fácil usar ele. Então fui pesquisar sobre taxa assassino. Então eu vi coisas como o arquivo policial em que arquivava os crimes de um psicopata parecido com o que eu possivelmente tenha visto na noite anterior. Ahn, e o seu nome era Jeff the Killer. Diziam-se que ele foi responsável por centenas de assassinatos, incluindo sua própria família. Tinha começado há mais de 6 anos e começou com 13 anos ele e não sabe atualmente o seu paradeiro. Ele misteriosamente desapareceu do mapa e não se sabe onde ele está. Eu fiquei bem intrigado, porque como é que não poderia ter encontrado ele lá no sanatório se ele estivesse lá por perto? Eu comecei a pesquisar mais. O que me intrigou mais foi que ninguém além do cara da gravação me falou sobre isso. Eu estava horrorizado, apesar de resolvido continuar a trabalhar na empresa. Eu mesmo assim fiquei horrorizado. Eu estava com medo por minha vida, pois não sabia quais eram seus truques, como era seu padrão. Então eu decidi dormir. Depois disso, eu voltei para a noite e não tinha ninguém. Eu subi na minha cabine e fiquei esperando lá por algumas horas. Tudo estava tranquilo, até que de novo um exército de ratos veio na minha direção. Ai, que coisa mais estressante. Eu corri, saí da minha cabine rapidamente, peguei um extintor de incêndio para ver se eu afastava um pouco eles. Depois peguei o meu 38 e comecei a atirar em alguns ratos que vinham na minha frente, principalmente os maiores. Eles começaram aos poucos vir, porém, quando achei que já estava tudo acabado, veio um exército maior em todas as direções e começaram a me encurralar. Eu imediatamente corri pelas ruas do bairro ao redor do sanatório para poder escapar de lá. Foi então que eu vi mais uma vez aquela risada. E de novo, todos os ossos do meu corpo congelaram. Eu quase não consegui evitar os ratos, mas felizmente do nada minha mente recobriu a consciência e eu consegui me defender. Depois disso, eu fui rapidamente, voltei para minha cabine e tranquei a porta para que os ratos não viessem atrás. Então foi então que a ligação do cara começou. Oi? Oi? Ah, você está aí? Bom, se você conseguir sobreviver a essa primeira noite, com certeza você está aqui. Bom, primeiramente, meus parabéns. Você é um cara muito sábio por chegar até aqui. Bom, eu não tenho muita coisa para falar para você agora, já que a cada noite vai ser mais difícil ainda. Bom, primeiramente eu vou te falar um pouco mais sobre o nosso sanatório. O nosso sanatório, por mais grande que ele pareça, ele por dentro é uma pequena casa. Ele tem uma área térrea quase que vazia, com um segundo andar grande, imenso, porém com poucas áreas acessíveis. O que você vai encontrar, se por acaso você conseguir entrar no sanatório, você irá seguir para um conjunto de corredores que formam um quadrado, ao qual tem várias salas, entre elas alguns corredores anexados a outras salas. Em um deles, na parte de cima, depois daquele conjunto de quadrados, você irá encontrar uma sala trancada. Eu não sei onde está a chave, mas com certeza você poderá encontrar em algum local. Bom, essa área trancada reside aí talvez os instrumentos mais importantes, talvez as relíquias mais preciosas do sanatório, que a empresa está tentando preservar o mais rápido possível. Por isso, ele é o
encontrará vários vestígios de comida no sanatório, porém é melhor você não comer, né? Tá tudo estragado. Outra coisa é que caso alguns ratos, eles são sensíveis à luz, então você poderá usar a lanterna para poder espantar uma boa quantidade deles, enquanto os outros vão até você. Eles também não gostam muito de calor, então se você tiver um isqueiro, você poderá botar uma pequena fogueira para poder afastá-los. Bom, isso é só o que eu tenho para dar para você. Uma boa noite e eu te espero na próxima. Tchau. Assim que a ligação terminou, eu rapidamente peguei minha lanterna, botei no modo pisca-pisca e eu espantei alguns ratos. Notavelmente, aqueles ratos que eram sensíveis à luz eram aqueles maiores. Então, eu consegui espantar pelo menos um grande problema. Agora os pequenos, eu tive que enfrentá-los usando minha 38. Eu consegui sair da minha cabine e fugir rapidamente aqui antes que o resto deles pudessem vir atrás de mim e me alcançar. Um rato conseguiu morder minha perna, deixando um buraco grandão. Eu tinha um isqueiro guardado no meu bolso, então eu peguei algumas folhas secas que estavam no chão, que provavelmente tinham caído das árvores que estavam lá perto da rua, e comecei a fazer uma mini fogueira. A fogueira espantou uma parte dos ratos. Eu me senti livre. Eu corri o mais rápido possível. Até então, eu corri até eu ir para um possível beco sem saída. Eu achei que não tinha ninguém lá, até que eu vi uns passos. Os passos estavam vindo cada vez mais para perto de mim. Eu estava paralisado. Eu não conseguia ver nada. Estava quase tudo escuro. Então, aquela figura apareceu bem na minha frente, bem na minha frente. E então eu senti uma fumaça saindo, provavelmente ele estava respirando na minha cara. Então eu estava lá paralisado à sua frente. Então foi então que ele falou: eu acho que você não vai durar muito tempo. Você não sabe o verdadeiro motivo de eu estar aqui, provavelmente. Mas eu tenho que eliminar certas coisas para que a minha identidade não possa ser descoberta. Então, eu espero que você entenda. Assim que ele terminou, eu pude ver seus olhos. Ai, aqueles olhos quase vazios, com um branco vasto, pálido e com um pequeno pontinho preto no centro, provavelmente suas pupilas. Eu vi que seus olhos não piscavam, estavam literalmente olhando para mim, como se estivessem olhando para minha alma. Foi então que, no mesmo momento em que ele falou aquilo, um exército de ratos maior do que eu já tinha visto antes surgiu atrás dele e começaram a vir atrás de mim. Eu corri o mais rápido que eu pude, eu tive que sair daquele beco. Eu fui tentando e mais ratos se juntavam a eles para poder me pegar. Então eu subi em um prédio. Eu peguei uma escada que estava anexada a ele e corri. Depois disso, eu derrubei a escada para poder deixar eles fora da minha vista. Porém, alguns que tinham garras mais desenvolvidas conseguiram me alcançar, pois estava escalando. Então, eu peguei uma prancha que estava em uma das janelas do prédio e depois eu pulei. Eu pulei de uma altura de mais ou menos 2 metros. Eu quase senti minha perna quebrar. Bom, depois disso eu voltei rapidamente para minha cabine. Eu olhei para trás, nenhum sinal deles ou daquela figura. Eu então peguei um pote de álcool que estava na minha cabine e coloquei na minha ferida que o rato tinha botado, para que não infectasse e cicatrizasse logo. Então eu vi que meu turno já estava acabando, faltava meia hora. Então eu vi ratos vindo
vindo mais. Então eu tive que fazer alguma coisa. Bom, eu peguei alguns galhos secos, botei rapidamente em volta da minha cabine, acendi o isqueiro, botei um pouco de álcool e botei uma barreira de fogo na minha cabine. Alguns ratos que estavam perto foram queimados rapidamente, e aqueles que estavam um pouco mais perto deles começaram a se queimar, porém as chamas se apagaram neles e eles começaram a recuar. Foi então que eu percebi que aos poucos a chama estava apagando. Eu rezei para aquilo continuar até meu turno acabar. Então eu pisquei a luz em alguns ratos grandes que estavam perto. Eles tentavam de qualquer maneira se infiltrar na minha cabine. Porém, a fogueira estava muito encostada e seria muito difícil para eles chegar até mim. Então, o meu turno acabou. Eu consegui sobreviver. Quando eu vi, nenhum dos ratos estavam, só alguns que estavam já se recolhendo para o esgoto. Então, eu saí de lá. Porém, o que me chamou a atenção no final do meu turno foi que bem na hora que eu saí da minha cabine, eu ouvi um grito de terror, um grito que eu jamais vou esquecer em toda a minha vida.